autodisciplina e espiritualidade. Duas palavras que raramente associamos à alimentação. Mas em 1723, um jovem teólogo de 19 anos revolucionou essa conexão de uma forma que ainda ecoa nos dias de hoje. O livro Antes do Sim, como Jonathan Edwards enxergava o namoro segundo o coração de Deus, é um guia prático e espiritual para todos que desejam viver um relacionamento santo e saudável. Este livro oferece princípios bíblicos sólidos para cada fase do namoro. Imagine-se vivendo um relacionamento onde vocês crescem juntos espiritualmente. Existe respeito, amor e um compromisso real. Cada decisão é guiada pela palavra de Deus. Seu namoro inspira outros casais a viverem com propósito. Esse tipo de relacionamento é possível e está ao seu alcance. Não perca essa oportunidade. Garanta seu exemplar agora, clicando no link da bio e garanta já o seu. É fascinante pensar que Jonathan Edwards estava tão à frente de seu tempo ao criar essas resoluções pessoais, especialmente considerando sua idade. E sabe o que é mais interessante? Ele desenvolveu um sistema completo de autodisciplina que começava com um reconhecimento profundo. Somos totalmente dependentes de Deus. Isso era algo que, você sabe, revolucionou o pensamento protestante da época. Bem, isso me lembra muito o que Martin Luther dizia sobre a graça divina. Como Edwards expressava essa dependência em suas resoluções? Então, ele literalmente escreveu: estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. E olha só que incrível, ele se comprometeu a reler essas resoluções toda semana. Nossa, que nível de comprometimento! E hoje vamos focar especialmente na Resolução 40, não é? Exatamente. Escrita em 7 de janeiro de 1723, essa resolução é tipo um mindfulness do século XVIII. Edward se comprometeu a examinar. Toda noite, antes de dormir, se comeu e bebeu da maneira mais aceitável possível. Isso me faz pensar em como os puritanos viam cada aspecto da vida como sagrado. E não é só isso. Karl Barth, um dos maiores teólogos do século XX, desenvolveu essa ideia mostrando como nossa existência física está totalmente conectada com nossa espiritualidade. Edwards já tinha essa visão integrada 3 séculos antes. Você acha que essa resolução específica tem algo a nos ensinar sobre nossa relação atual com a alimentação? Olha, é exatamente isso que torna Edwards tão relevante hoje. Num mundo onde 30% das pessoas lutam com transtornos alimentares, ele nos oferece uma perspectiva baseada em graça, não em culpa. E como isso se conecta com o conceito de mordomia cristã que Dietrich Bonhoeffer desenvolveu? Então, Bonhoeffer falava sobre sermos mordomos de tudo que recebemos de Deus, inclusive nosso corpo. Edwards aplicou isso de forma prática, transformando cada refeição em um ato de adoração consciente. Bem, isso realmente muda a nossa perspectiva sobre alimentação. E sabe o que é mais incrível? Timothy Keller, um teólogo contemporâneo, mostra como essa visão de Edwards pode transformar nossa relação com todos os aspectos da vida. Não é sobre regras, mas sobre responder ao amor de Deus em cada escolha que fazemos. E como podemos aplicar isso praticamente nos dias de hoje? Sugiro começar com um exercício simples. Dedique 5 minutos antes de dormir para refletir sobre suas escolhas alimentares do dia. Não com culpa, mas com gratidão e desejo de crescimento. E sempre lembrando dessa dependência total de Deus que Edwards enfatizava, não é? Exatamente. E para encerrar, quero deixar uma reflexão. E se transformássemos nossa relação com a comida em algo que vai além da nutrição? Algo que, como Edwards propôs, nos conecta com um propósito maior. Que possamos levar essa sabedoria antiga para a nossa vida moderna. Até o próximo episódio, pessoal! Continuem refletindo sobre como cada aspecto de nossas vidas pode ser uma expressão de algo muito maior que nós mesmos.